Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro dia da segunda jornada de Medicina Respiratória. A aula de hoje vai tratar do tema de ventilação e monitorização respiratória em UTI adulto. Para isso, recebemos novamente a doutora Nayara Bezerra. Seja bem-vinda, doutora. Ela vai estar abordando esse tema melhor aí para vocês no dia de hoje. Lembrando que o certificado do evento pode ser solicitado a qualquer momento, clicando no botão abaixo desse vídeo ou apontando seu celular para o QR Code a qualquer momento, tá bom? Passo as palavras agora para a doutora Nayara e aproveita ao máximo os conteúdos que estamos trazendo aqui na jornada. Olá, Marcos. Olá a todos. É com grande satisfação que mais uma vez a gente se encontra aqui nessa casa, né? E para falar um pouquinho sobre a vivência, sobre a experiência desses anos aí de profissão dentro de uma UTI adulto. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, tá? E estou à disposição. Obrigado, doutora. Vamos começar falando um pouquinho sobre a importância da monitorização na ventilação mecânica, que é um dos temas que foi abordado ontem com a doutora Natácia, mais voltado para a UTI neopediátrica. Hoje você pode falar um pouquinho sobre essa importância voltada para a UTI adulto. Pois bem, antes de mais nada, né, interessante a gente pontuar que existem de fato especificidades na terapia intensiva, né, quanto aos tipos de UTI. Então, a gente tem UTIs desde cardiológicas, UTIs pós-cirúrgicas, né, que podem contemplar tanto esse perfil pediátrico de fato como esse perfil adulto. Então, a gente já vê o primeiro momento como a gente tem uma grande área de atuação para os profissionais de saúde, né? Não só fisioterapeutas, mas também enfermeiros, médicos. Então, dentro da equipe ali que atua na UTI adulta, a gente também tem psicólogo, tem farmacêutico, tem nutricionista. Então, a gente tem, de fato, um campo de atuação profissional bem amplo e bem vasto, né? Então, estamos aí no caminho há 7 anos. Então, eu lembro dos meus primeiros plantões, aquela angústia, aquele desespero, porque, querendo ou não, era um mundo novo, né? Então, um aparato tecnológico imenso. E dentro desse aparato tecnológico, a gente tinha o famoso ventilador mecânico. E dentro da docência, muitas vezes eu vejo a angústia, eu vejo o desespero dos acadêmicos e às vezes até dos próprios profissionais, quando começam o internato, quando começam programas de residência ou estágio lá com a gente, de se encontrar diante de um recurso desse tecnológico, diante desses monitores e não saber o que fazer, né? Então, antes de mais nada, eu costumo brincar e dizer que ventilar o indivíduo não é difícil, né? Não é um cão chupando manga. Mas é necessário que a gente tenha um pouquinho de conhecimento fisiológico do processo respiratório, que a gente também tenha o conhecimento do processo fisiopatológico das afecções que levam os indivíduos a internarem com a gente. Então, quando a gente de fato vai lá para a base, a gente consegue avaliar e saber o que colocar, quais são os parâmetros que a gente vai dispor ali naquela máquina, né? Então, as cores brilhantes que a gente tem, dos sons, dos alarmes, diversos números, na verdade, eles vêm para ajudar. E também falando como quem já passou pelo ambulatório, quem já passou por clínica, atendimento domiciliar, um dos lugares que eu me sinto mais segura para atuar é dentro da terapia intensiva, porque a gente tem olhos a todos os instantes ali, né? Então, é importante a gente monitorar e saber configurar os ajustes ali dos aparelhos, porque quando, afinal de contas, a gente não está próximo ao leito, vão ser os valores que a gente colocar ali, que vão, quando o paciente se desviar desses valores pré-estabelecidos, né, valores individualizados para cada um, a gente vai ser acionado e tentar resolver essa problemática aí. Tem diferenciação dos dispositivos de monitorização respiratória pediátrico, né? Algumas interfaces, sim. Geralmente, a monitorização multiparamétrica que a gente vai ter num paciente crítico, que a gente chama, né, que é o paciente que está dentro da terapia intensiva, a gente precisa estar avaliando os sinais fisiológicos de uma forma geral. Então, a parte cardiológica, com frequência cardíaca, pressão arterial, oximetria de pulso, né, para ver a saturação de oxigênio desse indivíduo, a frequência respiratória, a temperatura. Então, são sinais que
tanto o adulto como a criança, eles vão partilhar. Mas as interfaces de rastreio, por exemplo, de avaliação, é só a gente imaginar um bebê e um adulto. Então, eles têm estruturas anatômicas distintas, né? Então, às vezes a gente vai ter, ao invés de 5 eletrodos, como a gente tem no tórax do adulto, na criança a gente tem 3. Então, um dispositivo para colocar no dedo, para ver a oximetria de pulso, que no bebê é bem pequenininho, a gente coloca geralmente ou no pé todo ou na orelha. Então, existem essas diferenças, sim, de um público para o outro, né? Então, muitas vezes também, até dependendo do tipo de UTI, como a gente tem em UTIs cardiológicas e também estruturas um pouquinho mais de ponta, né? A gente vai ter aí uma monitorização mais invasiva, por assim dizer. Então, esses indivíduos muitas vezes ficam com catéteres que ficam aferindo a pressão arterial de forma invasiva continuamente, ou até mesmo a avaliação da função muscular respiratória com um eletrodo transesofágico, né? Então, depende muito ainda do que o recurso, do que a instituição tem de recurso, né? Como também da especificidade do perfil. Então, UTIs neurológicas, como a gente tem na nossa vivência, diferente de uma UTI clínica, né? Os pacientes passam muito por neurocirurgias. Então, a monitorização também precisa estar voltada para essa afecção. Então, esses pacientes eles têm monitorização da chamada pressão intracraniana, diferente às vezes de um paciente que só vai entrar numa UTI para controlar uma pressão arterial, por exemplo, de uma UTI clínica. Então, a própria especificidade ali do local vai trazer também recursos, né, de monitorização e avaliação específicos para aquela atuação. Ontem, a doutora Natácia abordou a importância de todo o pessoal da equipe multiprofissional na UTI estar engajada, né, em prol do paciente. Na UTI adulto há esse engajamento também, há um cuidado a ser seguido, uns protocolos diferenciados para que ocorra de fato a segurança do paciente. Importante porque dentro da nossa própria instituição, e eu acredito que de algumas outras também, existe até um setor, né, chamado setor de vigilância ou setor de segurança do paciente, onde continuamente são promovidos processos educacionais mesmo para toda a equipe. Então, muitas vezes a gente pensa que só quem detém uma competência, uma habilidade dentro da terapia intensiva é um profissional, um tipo específico de profissional. Mas desde o técnico de enfermagem, que é assim o nosso carro-chefe de cuidado mesmo dentro do paciente, até o médico que está ali com todo o processo gerencial, farmacológico, muitas vezes dentro daquela classe hierárquica, né, de uma tomada de decisão mais específica, a gente tem o cuidado em todas essas profissões, né, em todas essas categorias. Então, muitas vezes, se não é uma infecção respiratória, se não é um problema respiratório que faz o indivíduo adentrar na UTI, com a demanda do internamento, ele pode acabar desenvolvendo aí alguma necessidade de suporte ventilatório. Então, muitas vezes as pessoas pensam que o profissional de dentro da terapia intensiva ele é intocado, ele só usa o jaleco e o estetoscópio aqui e acabou, né? Ele não se preocupa, por exemplo, com a interação. Talvez a parte ventilatória vai ter com o coração, vai ter com o sistema muscular daquele indivíduo, vai ter com o próprio cérebro. E hoje, cada vez mais, a gente está formando profissionais que sejam críticos, que sejam reflexivos a ponto de entender que o ser humano ele é um multi-universo, né? Então, ele não é só um pulmão, ele não é só um ventilador mecânico. Então, às vezes, a gente entra na UTI com aquele medo, aquele desespero do ventilador mecânico, mas ele é muito mais do que isso, né? Ele é o seu Cecinho, ele é o Clecinho que gosta de ouvir forró, né? Que gosta de tocar algum instrumento, que tem algum tipo de hobby. Então, cada vez mais a gente tem sido comprovado que quando a gente traz isso, essas habilidades prévias dos pacientes, e toda a equipe está engajada nesse cuidado, o paciente recupera melhor, o paciente sai mais rápido, né? Trazendo até um exemplo específico dessa questão da monitorização respiratória, lembro que uma vez a gente tinha um paciente extremamente desconfortável, brigando, né, que a gente chama com ventilador mecânico. Então, ele estava fazendo uso de musculatura acessória, ele estava desaturando, ele já estava sudoreico até bem, né, arfando, como a gente diz, e nesse primeiro momento quem estava ali no cuidado era um técnico de enfermagem.
E aí esse técnico de enfermagem acionou a gente da fisioterapia para poder tentar avaliar o que estava acontecendo ali na situação. E a gente precisa lançar mão de algumas hipóteses, né? O processo de avaliação ali, o processo de monitoramento, ele também tem... A gente divide didaticamente na cabeça para a gente também não enlouquecer, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente avalia é a ausculta ventilatória, então, para ver se esse paciente tem alguma sinalização de fechamento da via aérea, de necessidade de remoção de secreção. E esse paciente só tinha uma ausculta respiratória extremamente abafada, ele desconfortável, né? A gente acompanha também todo o circuito ventilatório para a gente identificar se existe alguma torsura, se pode estar tendo alguma obstrução ou algum vazamento e por isso esse paciente não está recebendo a quantidade de ar necessária para o processo respiratório. E nada aconteceu, não tinha vazamento, não tinha obstrução. Eu lembro que a gente aspirou esse paciente para ver se tinha secreção, né? Nada, ele também não ficava confortável para ver se a prótese endotraqueal estava obstruída. Nada também, toda a sonda progredia ali no orifício. E veio o estalo de tentar ver mesmo algum ajuste do próprio aparelho, né? Da montagem do aparelho. E aí, nesse momento, eu desconectei o paciente rapidamente, porque fazia um som muito estranho também, vindo do aparelho, que não era comum. Então, a gente, quando fica nesse meio, acaba que treina os ouvidos e a gente sabe quando que a maquinazinha está tendo um som normal ou quando acaba que faz algum estalo, algum clique a mais. E vinha um som muito estranho dessa máquina, né? Então, quando a gente desconectou um dos ramos, a gente viu que ainda existia uma gazezinha também dentro do circuito. E quando a gente tirou, né, que acabava obstruindo ali a passagem de ar, o paciente descansou. Então, se não fossem os olhos altivos ali daquela técnica, identificando aquele desconforto, e a equipe também lançando hipóteses, lançando ideias do que pode estar errado, do que pode estar ali acontecendo, às vezes esses pacientes, né, a gente pode perder paciente por um erro ínfimo, né, mas graças a Deus isso não aconteceu, tão logo foi identificado e o paciente ficou confortável novamente. Importância, né, de toda a equipe estar engajada, de conhecer, de buscar o conhecimento. Isso é muito importante. Depoimento forte, viu? Muito bom. Quais são os cuidados que ocorrem dentro da UTI para que não ocorra, da UTI respiratória, para que não ocorra a lesão pulmonar no paciente? Bom, até antes de responder essa especificidade, voltando só a essa questão também do monitoramento de toda a equipe, dentro do ventilador mecânico, a gente tem algumas imagens, né? Algumas imagens gráficas, algumas imagens numéricas aí, que nos ajudam a monitorar o que a gente chama de mecânica pulmonar daquele paciente. Então, hoje os ventiladores já são ultraprocessados, né? Então, a gente teve um avanço aí tecnológico quanto às gerações desses ventiladores. E antes, que a gente tinha literalmente só um soprador de fluxo na via aérea do paciente, hoje a gente já tem praticamente um celular de ponta ventilando o indivíduo, né? Porque a gente já tem computadores mesmo, com sistemas de inteligência ali, e que vão ter tanto a fonte pneumática, né? Essa fonte de fluxo de ar, mas que também vai ter um sistema de inteligência artificial. E aí essa monitorização das curvas, muitas vezes, não só o técnico de enfermagem, mas o enfermeiro, o médico, ele se detém também a olhar um pouquinho, e quando ele identifica algo, às vezes é o ventilador que está piscando em vermelho, então a gente é acionado, olha, Nayara, vem cá, existe alguma coisa errada, o ventilador está dando, por exemplo, volume minuto máximo, o que é isso? Então, mesmo eles não conhecendo, às vezes, o fisiopatológico daquilo, mas chama a atenção porque o sinal gráfico muda. Às vezes, um bip sonoro, né? Um alerta de uma cor diferente, amarela, vermelha. E aí, são, de fato, os nossos olhos quando a gente não está. Quando a gente pensa nisso, o que seria esse volume minuto máximo para o paciente? Está envolvido dentro do sistema de proteção pulmonar. Então, hoje, a gente dentro da academia, a gente tende a ensinar os meninos que eu digo os profissionais, né, as pessoas que estão ali. Quando a gente vai ventilar um paciente, a gente precisa ser dócil nessa ventilação, né? A gente tem que lembrar que os pulmõezinhos são estruturas esponjosas, estruturas maleáveis que estão ali dentro da caixa torácica, mas que muitas vezes esse paciente está apresentando uma enfermidade.
Então, vamos imaginar aí um pulmão todo inchado. Quando a gente bate um braço, quando a gente bate um joelho, que a gente tem aquele edema, né, aquela tumefação, a gente precisa também dar tempo de repouso, não precisa sobrecarregar aquela estrutura. E, às vezes, a gente precisa entrar com algum fármaco, né? Alguma parte medicamentosa mesmo para ajudar naquela resolução. Então, às vezes é um paciente que está numa crise artrítica. Se ele não usar o corticoide, se ele não usar o anti-inflamatório, não vai melhorar. Então, do mesmo jeito é o nosso pulmão. Aquela esponja, quando ela se enche de água, que ela se enche de inflamação, vamos pensar aí por uma pneumonia, por um COVID da vida, esse paciente ele vai apresentar um déficit na função daquele sistema, que é promover as trocas gasosas. Então, às vezes ele já fadigou, já está cansado mesmo, né, da função respiratória e ele precisa desse auxílio, desse suporte, onde entra a ventilação mecânica invasiva. E aí a gente traz um conceito muito importante, que é o conceito de ventilação mecânica protetora, onde a gente vai trabalhar dentro da complacência daquele pulmão e é individualizado, né? Então, por exemplo, mesmo que duas pessoas adoeçam com a mesma causa base, elas vão ter mecânicas pulmonares diferentes, se comportam diferente. Então, eu preciso individualizar essa quantidade de ar que eu vou colocar para dentro desse pulmão, a menor quantidade possível, né, para aquela complacência ali, para aquele tamanho funcional de pulmão. Eu preciso lembrar que a quantidade de oxigênio também que eu oferto para esse indivíduo, ela tem que ser somente o suficiente para manter o que a gente chama de saturação-alvo, porque senão eu também posso estar trazendo efeitos deletérios da hiperóxia, né? Então eu vou estar lesionando aquele pulmão, né? E ocasionando o que a gente chama de VILE, que é a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Então, quando eu sobredistendo aquele pulmão, eu coloco pressões exageradas, a famosa PIP, que às vezes as pessoas lembram do ventilador mecânico e lembram desse parâmetro, né? Que é uma pressão positiva que fica ainda dentro do alvéolo. Então, essa PIP ali, se eu não ajusto de forma individualizada, eu posso acabar causando uma sobredistensão. De fato, eu estouro as paredes dos alvéolos. Ou se eu coloco pouco demais, se a gente imaginar uma bexiguinha murcha, eu acabo que eu colapso essas unidades também. E esse paciente não vai ter a troca gasosa mais adequada. E para além disso, quando a gente pensa na ventilação mecânica, né, existe a interação com o coração. Então, eu posso gerar uma sobrecarga cardíaca, inclusive levando a uma insuficiência cardíaca, principalmente de câmara direita. Eu posso levar o indivíduo a ter uma queda de pressão arterial sistêmica. Imagine só, se a gente precisa de sangue para o músculo trabalhar, a gente precisa de sangue para o cérebro funcionar, então a gente precisa que o sistema circulatório e a pressão arterial desse indivíduo sejam adequadas. Então, se eu ajusto de uma forma errada, eu posso também estar causando não só a lesão específica dentro do meu pulmão, mas também uma lesão maior, uma lesão sistêmica, de redução da perfusão sistêmica daquele indivíduo. Tá? E a gente ainda tem até a reação inflamatória sistêmica, que pode ser causada pela liberação de citocinas inflamatórias ali no pulmão. Então, eu acabei que inflamei o meu alvéolo, machucou ali aquela parede alveolar simplesmente por um parâmetro que eu coloquei. Às vezes nem é a causa base, nem é a pneumonia que já está inflamando, mas um ajuste que eu coloquei de PIP mais do que deveria, por exemplo. Então, esse paciente, ele vai ter ali, se a gente imaginar, o nosso sangue corre por todo o corpo. Então, aquela cascata inflamatória que se desencadeou no pulmão pode chegar no meu cérebro, pode chegar no meu fígado, pode chegar no meu rim, e eu sobrecarregar o meu sistema de tal modo que esse meu paciente ele possa ter aí uma reação séptica, que a gente chama, né? Aquele sistema de inflamação generalizada. Porque muitas vezes a gente pensa que o indivíduo que entra em sepse dentro da UTI é somente aquele indivíduo que passou por um processo de infecção. Ele teve uma agressão, uma bactéria, um fungo, um vírus, mas não. Hoje em dia, as pessoas que sofrem acidentes, por exemplo, de trânsito, grandes queimaduras, né, grandes traumas, esses pacientes eles podem desenvolver a sepse porque ela é uma reação sistêmica de uma ativação de uma cascata inflamatória aí por todo esse indivíduo. E aí ele vai ter desregulação de diversos sistemas, né? Então, pode ter falência dos rins, necessitar de hemodiálise, pode ter falência pulmonar e necessitar ser entubado, então fazer uso do suporte ventilatório mecânico. E
e outras funções ali, outras tecnologias que o ambiente de terapia intensiva também favorece, tá? E falando um pouquinho sobre quais são os principais indicadores, por assim dizer, que a gente vai observar ali para a gente tentar trazer uma ventilação de forma segura, uma ventilação de forma protetora, né? Então, assim como os microprocessadores evoluíram, os ventiladores mecânicos evoluíram, os estudos também evoluíram no sentido de que o que é que eu posso monitorar para eu ver que aquele paciente não está sofrendo uma lesão muscular, por exemplo, né? Não está sofrendo uma lesão induzida pela ventilação mecânica, tá? Então, existem indicadores que a gente chama índices, né? Onde aquele paciente a gente vai estar observando se ele tem uma normoassistência, uma superassistência ou uma subassistência do ventilador. Então, a gente tem aí a pressão de oclusão do primeiro segundo, a gente tem a PEMUS, que é uma pressão muscular, onde a gente vai observar qual é o valor médio da pressão nas vias aéreas daquele paciente, tá? Existe uma pressão motriz, que a gente chama que é a Driving Pressure, e a gente teve aí um grande estudo, que foi de Amato e colaboradores em 2015, que falou sobre esse desfecho e mortalidade. Então, quando a gente não protege o pulmão do nosso paciente, esses pacientes eles podem ter piores desfechos, né? Eles podem vir a morrer com mais facilidade. E o que seria essa pressão motriz, essa pressão de distensão ali dentro do alvéolo? Nada mais é do que o tanto que esse alvéolo ele enche e seca. Então, o valor estipulado aí de corte seria um valor de 15. Então, quando esse paciente ele apresenta essa pressão de distensão acima de 15, ele está sinalizando para a gente que, ó, a minha mecânica pulmonar está ruim, eu estou sofrendo, né? Eu tenho sobrecarga demais aí de valores pressóricos e eles fizeram correlações e a chance de mortalidade chegava até 3 vezes maior nesses pacientes do que aqueles que tinham esse valor menor do que o ponto de corte, que é 15. Então, de fato, a gente precisa saber ventilar de forma protetora, tá? E lembrar que existem marcadores aí para que a gente comece a trabalhar e avaliar o próprio esforço muscular daquele paciente. Então, o trabalho ventilatório, os índices de respiração superficial, a própria P01, a PEMUS. Então, tem alguns marcadores que a gente pode utilizar de ajuda para a gente ver se a gente está dando uma assistência normal, um suporte ventilatório normal para aquele indivíduo ali. Muito bom mesmo, doutora Nayara. Só para a gente fazer mais uma explanação aqui sobre a importância, né, novamente, de todo o pessoal envolvido na UTI conhecer de fato sobre a ventilação mecânica, sobre a monitorização respiratória. Você pode falar mais um pouco sobre esse tema? Sim. Eu acho que uma coisa também que os nossos ouvintes aí estão se perguntando é sobre a gasometria, né? Então, a gente tem um exame aí dentro da terapia intensiva que é a análise gasométrica dos gases respiratórios. E a gasometria é um exame feito diariamente nos pacientes dentro da terapia intensiva e que tem muita correlação com os ajustes ventilatórios mecânicos que a gente está ali tentando fazer para ajustar aquele indivíduo, tá? Antes de mais nada, a gente tem que ter na mente, pessoal, que a ventilação mecânica, ela não é para tratar a causa que está levando aquele indivíduo a fazer uso, tá? Ela é um suporte de vida. Então, enquanto esse paciente vai ter as suas condições orgânicas restabelecidas, a gente utiliza do suporte ventilatório mecânico para promover um repouso muscular, uma facilitação na oxigenação daquele indivíduo, uma facilitação nas trocas gasosas de um modo geral. Então, quando a gente vai, às vezes, em busca da gasometria perfeita, a gente acaba que pode estar trazendo efeitos deletérios também para o nosso paciente, né? Então, muitas vezes a gente pega uma gasometria e ela dá basicamente o quê? A pressão de oxigênio, a pressão de CO2, né? Quanto que está a saturação de oxigênio daquele indivíduo, os índices de troca e o pH daquele indivíduo. E aí a gente recebe uma gasometria com uma acidose respiratória, né? Aquele pH muito baixo, ou um PO2 muito baixo. Esse paciente tem um problema de oxigenação inadequado também. E a gente vai atrás de tentar ajustar esses valores, né? Então,
Então eu vou só aumentar a FiO2, a quantidade de oxigênio para aquele indivíduo, ou eu vou aumentar a quantidade de vezes que esse indivíduo vai respirar para a gente poder jogar esse CO2 para fora. Só que se ao mesmo tempo a gente não pensa, quando eu faço isso, eu posso estar aumentando a quantidade de vezes também que o meu alvéolo cisalha, que o meu alvéolo expande e retrai, e eu posso estar machucando ainda mais. Ou eu posso colocar um valor a mais de oxigênio, e esse oxigênio ele fica ali dentro do alvéolo, porque, sei lá, esse paciente tem algum problema no espaço, né, entre o alvéolo e o sangue, que não deixa esse oxigênio para o sangue. Então, o problema não seria a quantidade de oxigênio que você vai colocar, mas talvez estratégias que diminuam ali o edema entre o alvéolo e o sangue, ou até mesmo posicionamentos que você pode estar trazendo para esse paciente. Então, muda ele, às vezes ele está ali só de barriga para cima, você eleva um pouquinho mais a cabeceira, então isso já favorece alguma área de ventilação para aquele paciente, então você já ajuda a melhorar ali o processo respiratório, o processo de troca gasosa dentro daquele paciente. Então, lembrar que a gente não vai buscar, na verdade, uma gasometria perfeita. Eu lembro que quando eu estava bem no iniciozinho da minha vida profissional, se eu não visse aqueles valores normais, isso me endoidava, né? E muitas vezes isso ainda endoida ali, isso ainda angustia demais alguns profissionais que estão ali dentro, né? Mas ele está com uma quantidade abaixo do que se diz normal. E aí a gente vem, de fato, com o processo educacional e mostrar que muitas vezes aquele paciente ele está numa doença, gente. Ele está num sistema ali que está fora do que é normal. Então, eu não posso querer ventilá-lo da forma normal. Eu tenho que ventilá-lo da forma permissiva. Então, eu vou ter aí tanto limites, né, inferiores como limites também superiores, que eu tenho margem para trabalhar com aquele paciente. Então, a gente já tem aí comprovado que uma hiperóxia, por exemplo, não é melhor do que uma normoxemia. Então, não existe prevenção de hipoxemia para aquele paciente. Aí eu vou manter ele sempre saturando 99, porque eu não quero que ele caia a quantidade de oxigênio dele. Não é assim que funciona. Uma PaO2 acima de 60, esse paciente já não vai sofrer hipóxia, né, tecidual, problemas aí de sofrimento celular por falta de oxigênio. E ele pode até sofrer, se dentro da estrutura patológica dele ele tiver algum problema de perfusão, ele tiver algum problema de coração. Mas a gente tem a parcimônia e a certeza de que não é preciso aumentar a FiO2 porque ele está com uma PaO2 de 65, tá? Então, conceitualmente, a gente ainda nem é classificado ainda como uma insuficiência respiratória hipoxêmica, né? Onde os valores são, de fato, menores do que 60 para a gente tentar fazer algum ajuste. Então, também não existe o CO2 perfeito ali para aquele paciente. Eu preciso ter a certeza de que a causa base vai estar sendo resolvida, né? E de que os meus olhos vão estar ali nesse sentido de avaliação para aquele paciente, de monitorização para aquele paciente, trabalhando mesmo, não só o fisioterapeuta, mas a equipe e a gente ensinando para o técnico de enfermagem, começando o processo educacional, para o médico, que é importante. Então, a gente está até agora com um programa de tentar fazer umas bandeiras, né, nos leitos dos pacientes, sinalizar, para que aquele indivíduo veja que existem alvos diferentes de acordo com cada paciente. Então, alguém que chega lá para a gente, que já tem um problema pulmonar prévio, né, que já seja um DPLC, por exemplo, eu não vou estar dando oxigênio para ele a mais, para ele ficar saturando 96%, 98%, 99%. Só que muitas vezes, algumas pessoas não sabem disso, né? Então, a gente precisa orientar, a gente precisa ensinar desde o técnico de enfermagem, às vezes trazer todo mundo que está ali dentro da UTI, o técnico administrativo que só mexe no prontuário, mas que ele está ali dentro do ambiente, então ele está inserido na monitorização integral e constante que esse ambiente dá para a gente, que tem essa segurança nesse local. E aí, quando a gente sinaliza e a gente promove essas ações educacionais, eles começam a entender a importância de se fazerem participantes também do processo de monitorização, do processo de avaliação. E aí a gente vai botar essas bandeirazinhas logo na cabeceira do leito, acima, para sinalizar
que aquele indivíduo tem uma saturação alvo, digamos, de 92 a 96, mas aquele outro já é de 88 a 92. Então, se você individualiza, você colocando ali de forma específica, esses pacientes aí, quando o técnico, por exemplo, vê, ele vai ficar mais tranquilo, né? Porque quantas vezes eu não já fui chamada porque o paciente, sei lá, estava saturando 9,9, mas às vezes até mudaram de decúbito, porque eles mudam de 2 em 2 horas, eles estão ali para minimizar o risco de lesão por pressão. Então, caiu para 95. Só que 95 está acima do que é preconizado, do que é normal. Mas a gente já é acionado, né? Nayara, o paciente está desaturando, ou caiu aquela oxigenação dele. Quando a gente chega, não tem desconforto, o paciente não está demonstrando nenhum sinal ali de sofrimento, né? E aí só teve essa redução. Pode ter sido pela mudança da posição na hora da ventilação, mas ele não sabia daquilo. E eu confesso que até eu mesma, no início da minha vida profissional, se eu não visse ali quase o 100, era quase enlouquecedor mesmo pra gente, tá? Então, são alguns desses mitos que a gente também vai avançando junto com a ciência, junto com a educação e trazendo mudança dentro da nossa rotina de trabalho, né? Protocolando, padronizando essas intervenções para poder o nosso indivíduo se beneficiar. O nosso paciente que já está ali enfermo não via ter um desfecho pior, um aumento da mortalidade, uma redução da sobrevida, ou uma diminuição mesmo até da qualidade de vida que aquele indivíduo ali tem. Porque isso é tão sério, Marcos, que alguns estudos já trazem que pacientes que saem da UTI, por exemplo, e a gente está vivendo esse boom aí no Covid, né? Então, a gente teve muito paciente internado dentro de UTIs respiratórias com essa pandemia que veio aí. E esses pacientes voltaram para a comunidade, eles voltaram ainda falando de um monte de sintoma, né? Então, a gente viu aí diversas reportagens desses pacientes ainda relatando falta de ar, fadiga, se cansavam rapidamente, não conseguiam voltar para o trabalho porque não conseguiam se concentrar ainda no trabalho. Então, a gente teve uma síndrome pós-Covid, a gente está vivendo, na verdade, essa síndrome, e a gente também tem uma síndrome pós-UTI, onde esses pacientes, a gente já tem aí que até 5 anos depois que esses indivíduos saem da UTI, pós-alta da UTI, esses pacientes eles não recuperam a função 100% eles antes do adoecimento. Olha como isso é sério, né? Então, são pacientes que não caminham, gente, uma distância preconizada, tá? São pacientes que, quando fazem exame de radiografia de tórax, por exemplo, ainda têm lesões pulmonares cicatriciais. Pacientes que a capacidade pulmonar desses pacientes ainda é reduzida quando se compara com pessoas preconizadas normais, né? Para aquela faixa etária, para aquela população, para aquela condição. Então, só o fato de eles terem passado dentro daquele ambiente pode prejudicar a médio e longo prazo a sobrevida. E aí, a gente que está lá dentro, inserido, a gente precisa mudar esse contexto. E a gente precisa ser responsável por aquelas vidas tão logo eles sejam admitidos, tá? Então, cada categoria, logicamente, na sua especificidade, mas a gente precisa se preocupar com função e devolver aquele indivíduo de forma próximo ao fisiológico e avaliar e monitorizar esses pacientes, né, dentro do contexto da ventilação mecânica, gente, é para além, né? É para o músculo depois, é para ele voltar a caminhar, é para eu diminuir a incidência das lesões que aquela ventilação pode estar ofertando para aquele paciente, é eu diminuir as assincronias, né, os trabalhos que esses pacientes vão estar fazendo de forma exacerbada para poder vencer uma carga que é imposta para eles pelo tubo, pela ventilação mecânica. Então, todo mundo que está ali, né, o técnico de enfermagem, dentro do trabalho de mobilizar o paciente, as trocas acontecem de 2 em 2 horas. Por quê? Porque a gente precisa manter a integridade da pele daquele indivíduo, né? Então, muitas vezes, a parte farmacológica precisa estar sendo bem ajustada. Então, o médico é fundamental também nesse processo do desmame ventilatório, né? Porque às vezes o paciente está na ventilação mecânica, mas quando ele intuba, gente, já é uma preocupação de toda a equipe extubar o paciente, tirá-lo do suporte ventilatório mecânico, né? Trabalhando incessantemente na resolução de causa-base para que ele saia logo daquela ventilação mecânica. Então, a gente já tem estudos aí que pacientes que passam mais de 5 dias, esses pacientes perdem mais massa muscular, então eles saem mais fracos de dentro da UTI.
pacientes que muitas vezes passam muitos dias sedado. Então, muitas vezes, para eles ficarem confortáveis na ventilação mecânica, a gente vê aí alguns serviços que os pacientes passam de semana em coma induzido, que não quero nem que ele acorde para brigar com o ventilador mecânico. E aí mantém esse paciente no suporte ventilatório. Mas a gente pode estar acabando, piorando a atrofia muscular diafragmática desse indivíduo, né? Fazendo ficá-lo mais dependente e mais fraco também. Então, quando a gente padroniza, que a gente protocola despertar diário para aquele paciente, então todo dia o médico está ali envolvido, beira do leito, a gente faz uma corrida de leito, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem do leito, fisioterapeuta. E uma vez por semana a gente corre beira do leito, nutricionista, junto com essa equipe que eu já falei, nutricionista, assistente social, psicólogo, farmacêutico, porque a gente precisa definir metas de curto prazo, médio prazo para aquele paciente também. E aí o que é que cada um desses indivíduos está fazendo para o processo de desmame, né? Para o processo ali de monitoramento e avaliação constante daquele suporte, mas também para a saída dele, que é tão mais importante quanto essa entrada do paciente. Então, o estudo ali, conjunto, multiprofissional, é importante também para que esse indivíduo saia, né, da ventilação mecânica ali, daquele suporte ventilatório mecânico. Importante, acho que a gente bateu no nosso horário. Obrigado, doutora Nayara. Foi uma abordagem muito significativa, né? Isso e muito mais, né, nos cursos do IPEDS Academy, com certeza. Você é uma das nossas docentes aí dos cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação voltados para a área de UTI respiratória. Gostaria de lembrá-los que amanhã nós teremos o último tema, né, do evento, que tratará da equipe multiprofissional e sua importância na unidade de terapia intensiva. Receberemos aqui mais alguns profissionais aí que estão engajados com a UTI. Sem dúvidas trarão mais conhecimentos que vão acrescentar aí na jornada de todos vocês. Sim, vai ter lançamento amanhã após a quarta aula, perdão. Lançaremos o combo finalmente de medicina respiratória, um combo tão aguardado aí por todos que estão acompanhando a jornada, tá? Ontem eu pude falar um pouquinho sobre os cursos que contemplarão as modalidades dos combos, né? Como eu falei ontem, os combos serão lançados em 3 modalidades, que é a modalidade básica, essencial e a premium, que contemplará 6 cursos aí, mais algumas certificações especiais para quem tá afim, né, de dar uma alavancada aí na sua carreira, tá? Eu só quero explanar aqui a importância de que quem quer e quem está comprometido com sua capacitação, com seu aperfeiçoamento, nós abriremos vagas promocionais, com vagas limitadas promocionais para quem quer adquirir os combos de medicina respiratória. Lembrando também que o combo medicina respiratória não está voltado apenas para médicos e fisioterapeutas, mas também para técnicos de enfermagem, enfermeiros que estão aí engajados com a UTI intensiva, com a unidade de terapia intensiva, tá? Doutora Nayara pode falar também um pouco sobre como é a abordagem dos cursos do IPEDS Academy. Elas trazem uma abordagem multiprofissional, sobre a atuação do médico, do fisioterapeuta, do enfermeiro, dentro dos cursos de aperfeiçoamento, né, para que tenha o profissional tenha essa capacidade de absorver os conteúdos de forma também individual. Eu acho isso muito interessante, porque a gente não fica com um conteúdo vedado ali apenas para um profissional da saúde, né? Afinal, a medicina ela envolve tudo que está ali à volta do paciente, né? Seja o enfermeiro, seja o fisioterapeuta, seja o médico, técnico de enfermagem, o psicólogo, o nutricionista, né? Enfim, gostaria de lembrá-los que logo após lembrá-los, né? Como se as pessoas eu sei que vocês não vão esquecer, mas amanhã, após a quarta aula, nós lançaremos esses combos de forma inédita, e você que quer adquirir não pode deixar de assistir a aula de amanhã, tá bom? No final da aula de amanhã a gente vai trazer uma explicação um pouco mais completa sobre esses combos, mas eu posso adiantar para vocês que quem quiser levar o combo medicina respiratória básico vai investir apenas R$ 137,90. Quem quer investir no combo medicina respiratória essencial, que contemplará 4 cursos, 4 certificações, investirá apenas R$ 197,90, tá?
Quem quiser investir um pouco mais e ter uma formação mais completa, terá que levar o combo Medicina Respiratória Premium, né? Nesse combo, serão contemplados 6 cursos, 6 certificações, totalizando 360 horas, mais uma certificação final de todos os cursos na modalidade de formação continuada em Medicina Respiratória, com mais 360 horas de carga horária. Esse combo aqui é magnífico para quem quer subir e alavancar sua carreira de forma imediata, tá? E ele vai custar apenas R$ 297,90 e é por vagas limitadas, tá? Quem amanhã quiser garantir o combo Medicina Respiratória, no básico terá apenas 50 vagas, no essencial apenas 40 e no prêmio apenas 30 vagas. Após o preenchimento dessas vagas, os valores eles vão voltar ao normal. Infelizmente a gente não pode perdurar esse valor por muito tempo, tá? A gente vai lançar esse valor assim por pouco tempo mesmo, para apenas para o pessoal que de fato está engajado e quer de fato alavancar aí a sua carreira. Então a gente decidiu trazer essa super e grande e exclusiva oportunidade para você. Se eu fosse você, eu não perdia, hein? Por experiência própria, esses cursos muitas vezes nos ensinam e trazem assim uma expertise, uma experiência de quem está ali lecionando, porque ele prepara muito do que ele já viveu de forma sucinta, né? Porque a gente está falando de um curso de aperfeiçoamento. Vejam, não é uma especialização que vai durar 2, 3 anos, não é um programa de residência que você vai ficar ali dentro de um hospital por 2 a 4 anos. A gente está falando de um curso de aperfeiçoamento, um curso de vivência, onde você já vai conseguir levar a carga horária para melhorar o teu currículo, para melhorar a tua atividade complementar dentro da graduação, porque todo mundo sabe que a gente precisa ter uma carga horária para bater, para poder se formar. A gente vai poder trabalhar com isso, essa experiência, né, acadêmica ali para a nossa capacitação profissional. Então conta para o seu currículo, para entrar num trabalho, para entrar num hospital, para entrar num concurso público. Então, por experiência própria, quando eu dou conselho para os meus alunos, ao invés de fazer uma pós, eu digo, tu quer aprender ou tu quer ter só o título, né? Porque se você quiser de fato aprender e ter uma vivência maior e trazer isso também para dentro do currículo, os cursos de aperfeiçoamento são extremamente indicados, tá? Então, fica o nosso convite, não percam aí o nosso próximo dia de evento, ainda vai vir muita coisa boa, tá bom? E apliquem o que a gente viu hoje nas vivências de vocês, se questionem, sejam perguntadores, sejam questionadores e sejam educadores onde vocês estiverem, seja no meio profissional, seja no meio acadêmico. Falem sempre sobre o conhecer a base, o conhecer a fisiologia, para que vocês sejam bons intervencionistas e não só robozinhos ali no automático, mas porque vocês se deliciam na individualidade de cada paciente. Então, vocês conseguem promover um cuidado de excelência. Então, pessoal, também não esqueçam de garantir o seu certificado de participação do evento. Você já pode solicitar agora mesmo também. E você vai ganhar ainda 2 e-books de bônus ao garantir o seu certificado, né? São eles o e-book de pneumopatias e outro de avaliação respiratória. Com certeza é um guia de bolsa aí que vai ajudar você aí a ampliar os seus conhecimentos dentro da medicina respiratória. Encontraremos vocês amanhã às 19 horas, horário de Brasília, e espero até lá.